e também principalmente na palavra, na mensagem. Eu não sei, fica até meio chato para mim, mas vai fazer o quê? Perguntar se tem alguém lá fora ainda. Fazer o quê? Perguntando, já perguntei. Só para saber, né? Vamos lá. Eu não sei se... Irmãos, eu sou uma pessoa muito... pelo menos eu luto para ser uma pessoa muito justa, principalmente com vocês, com a igreja. Por exemplo, eu estava conversando com os irmãos aqui sobre semana passada que eu não pude vir. Eu queria que os irmãos explicaram por que eu não vim. Então, quase na hora do culto aqui, semana passada, eu estava praticamente saindo do hospital com meu pai. Eu não sei o nome daquele hospital do homem lá, da Brigadeiro lá, mas fica mais perto de vocês do que lá. Então, quase na hora do culto, eu estava saindo de lá e tinha que ir em Guarulhos levar meu pai. E cheguei em casa mais de 7 horas da noite, em Guarulhos. Então, não tem condições. Então, como você já sabe, culto do meu pai, e essas coisas que eu estava contando ali, inclusive é bom contar. Tem que contar porque vocês não deram nem glória a Deus, nem um aleluia ali, porque foi uma vitória. Isso eu percebo tudo. É importante contar porque é um testemunho. É um testemunho importante contar. Eu tenho sempre falado aqui, quando posso, né, que eu cuido do meu pai tem depois de contar o testemunho. Tem problema de câncer de próstata, faz tratamento há 3 anos. O pulmão do meu pai só funciona 30%. Sempre acompanhando ele, médico, consulta, exame, remédio, na farmácia, vai ali, vai em posto. Sempre tem acompanhando meu pai, é lavar roupa, é limpar a casa, limpar tudo, as coisas todas, fazer comida. Aí, e é Matriz, é Santo Amaro, é Baixada Santista, é Guarujá, é Diadema agora. Amanhã vou para Remeio, Matarazzo, Cangaíba. Domingo, sábado é a ceia na Baixada. Domingo eu vou fechar a campanha de São Bernardo, que eu falei para o Luiz, não sei se ele lembra. E eu cuido do meu pai, eu lavo roupa, limpo a casa, faço comida e chego quase 11h30, meia-noite em casa, depende do lugar. Aí nesse processo dos 3 anos, eu estou contando como um testemunho já. Foi na época que foi na agonia do meu pai, então, cara, eu sempre estava passando por você, porque eu gosto de ser justo. E para mim não custa nada passar para... Porque a gente é uma pessoa que, querendo ou não, essa é a verdade. A igreja espera muito por nós. Aí você não vem aqui e não fala nada. Aí eu venho de novo e não falo nada. E tem gente que é assim. Gente, né? Certo? Não fala nada. Aí eu venho aqui e não falo nada. Isso não. Eu espero até o último momento para me dar informação se eu vou poder vir ou não. Como eu contei para os irmãos aqui, semana passada, eu esperava para ver se algum dos meus irmãos me ajudava para levar meu pai para me poder vir para cá. E não apareceu ninguém. Né? É por isso que eu avisei. Isso foi no dia mesmo que eu avisei. Então eu espero até, aí eu tenho que ir trabalhar, buscar meu pai, vir para cá, levar ele de volta. E às vezes um dos meus irmãos ajuda bastante quando ele pode. Mas quando ele não pode, tem outro que não faz nada. Isso é família. Inclusive, se der tempo, nós vamos falar aqui na mensagem. Tem até a ver com a mensagem aqui. Eu vou continuar a mensagem do mensageiro Barbosa, que já tem 2 quintas que ele veio, que já sei, que falou para continuar a mesma mensagem que eu trouxe aqui 15 dias atrás. Então a mensagem de 15 dias atrás eu não esqueci, eu lembro. Se vocês não lembram, eu lembro. Ele falou aqui, ele não fez nem semana passada nem hoje. Aí fazer o quê? Eu nessa loucura toda aqui tenho que estar aqui. Mas só para contar um testemunho, já está funcionando esse negócio aí? A paz do Senhor para quem está assistindo na internet. Eu estou contando a história da minha vida com Deus, a minha batalha no dia a dia, e eu vou contar a vitória também. Aleluia. Nós somos da Igreja Filhos de Benedicção das Primícias. Eu sou o missionário Genivaldo. Nós estamos na regional de Santo Amaro, Rua Senador Flávio, 355, Lago 13. Eu estou contando aqui um pouco da história do meu dia a dia, da minha vida, que nós temos um parecer, uma satisfação de dar para as ovelhas da igreja, porque as ovelhas, ela se espelha no pastor. Eu lembrei lá, vocês não deu nem um aleluia em cima, mas vamos ver. Então, nesse período de acompanhamento do meu pai, no câncer de próstata, de 6 meses, meu pai tomou uma injeção para a doença.
fora as consultas médicas, tudo aqui, perto lá no Brigadeiro ali nos Antônio, isso? Ali. Então, 6 meses tem que trazer para tomar injeção, fora as consultas médicas que tem que trazer, como foi quinta-feira passada. Aí eu espero até o último minuto, o último instante do tempo que dá para ver se alguém se manifesta. Não. Mas eu já sei que vai dar, né? Eu espero só para ver se tem, mas já sei que vai dar. Acaba a gente tendo que fazer. Então, nesse período todo, nessa parte de câncer de próstata, o tratamento do meu pai, a injeção que ele toma para combater a doença, essa que o médico falou, que analisou ele, examinou, ele precisava, durante 3 anos, tomar a injeção para combater de 100 em 6 meses, durante 3 anos. Então ele tomou a 6ª injeção. E quinta-feira passada foi o dia de retornar no médico com o exame de sangue para mostrar, depois já terminou os 3 anos, para mostrar o exame para o médico avaliar como que está o tratamento e a próstata do meu pai. Foi quinta-feira passada. Aí quando entrei com meu pai na sala, deu para o médico, estou contando um testemunho, eu quero sair pelo menos um aleluia aqui. Quando passou para o meu médico, você faz tratamento ainda, é bom para criar fé e acreditar mais. 3 anos, então tem que se cuidar, tem que acompanhar e colocar Deus na frente que tudo dá certo. Quando mostrou o exame de sangue, o médico nem olhou direito, confiou de longe e falou: ó, está perfeito, normal, como a próstata de todo homem, está normal, está normal. Deus deu a vitória, Deus curou. No começo lá foi a guerra, a agitação, aquela agonia até começar o tratamento e as coisas encaminharam. E graças a Deus, semana passada, estou contando aqui para a glória de Deus, que nesse período, pelo menos o tratamento do meu pai, agora ele só vai voltar no médico em março do ano que vem, com um novo exame de sangue. Vocês sabem como que é, só para acompanhar, para ver como que está, porque a injeção, por enquanto, não vai tomar mais injeção nenhuma. Já está tudo bem, está tudo zerado, igual nós, está normal. Então Deus deu a vitória, Deus deu a graça. Essa parte não vai precisar mais. Já tem o retorno com ele em março, no ano que vem, para levar um exame, para saber direitinho, para acompanhar e saber como que vai ser aí. E graças a Deus essa vitória, só que é isso aqui, ó, isso aqui. Eu não vou chorar aqui porque eu não vou falar muito, porque eu não aguento muito. A nossa vida é uma guerra, é uma luta. É cuidar de pai, cuidar de casa, cuidar de mim e cuidar de igreja. Eu vou falar uma coisa aqui. Esse é o testemunho. Vou falar uma coisa aqui que eu queria falar há muito tempo, mas eu nunca lembro falar. Também me preocupo em me lembrar. Eu estava lembrando no caminho, vindo para cá. Se eu lembrar, eu falo. Aí falando nisso, que a nossa vida é uma batalha, tem que cuidar de pai, cuidar de família. Família não, minha família é meu pai. Cada um casou, tem sua família lá. E colocou na cabeça que quem teve a obrigação de cuidar do meu pai sou eu, porque eu sou solteiro. Eu faço o meu dever com amor, com prazer, para cumprir a palavra. E com amor, para cumprir a palavra. Só que cada um tem o seu dever, que eu já aprendi isso aqui. Não importa a idade, se tem fome, se não tem. Enquanto pai e mãe existir, ele é teu pai, ele é tua mãe. Respeita. Eu já preguei muitas vezes isso aqui, já falei sobre isso. E é bíblico. Enquanto eles existirem, cuide deles. Cuide. Aí, falando nisso, eu não estava nem preocupado em lembrar. Eu acho que aqui eu não falei ainda o que eu vou falar. Eu já comentei aqui falando. Vocês me lembram? O irmão Adriano, o Orinão lá está com eles aí. O homem de fé está chegando aí. Está com o irmão Jair, já está por aí? Já está por aí? Então, deve estar lá para trás aí. Eu tenho comentado aqui que eu ia falar. Tá. Eu esqueci
esse comentário, mas o que eu vou falar eu não esqueci não. Por exemplo, a minha missão com Deus. Deus me chamou. Eu lembrei que é o comentário que eu vou falar, agora já lembrei tudo. Eu sempre comentei que Deus me chamou para uma missão e que se eu fosse para poder falar, eu falava assim: eu doei uma parte da minha vida para Deus. Para Deus, para a igreja. Para a igreja, para Deus. Por que uma parte da minha vida? Porque eu tinha tudo para me formar, estudar, me formar, ter uma profissão, enfim, essas coisas vocês sabem, ganhar bem, me formar. Só que, se eu fizesse tudo isso, não está errado quem fez, quem faz, quem vai fazer, está tudo certo. Mas Deus me chamou. Se eu fizesse tudo isso, a minha missão na Sínodo de Belém das Primícias, como missionário, como mensageiro, dirigente de igreja, já faz mais de 20 anos. Se eu tivesse buscado alguma coisa, um material maior, eu não teria feito nada na igreja. Como infelizmente muitos cuidam da sua vida, vocês sabem, tem algum deles daqui, cada um cuida da sua vida, e tá bom. Só que o chamado é o mesmo. Alguns daqui chamados não mesmo. Eu poderia ter, por exemplo, eu poderia estar encostado sem fazer nada, como muitos estão aí, por causa de uma profissão, alguma coisa melhor na minha vida profissional, material. Só que eu entendi 100% o chamado de Deus na minha vida, 100%. Por que eu falo 100%? Porque Deus, ele fez eu entender que dá para pregar a palavra de Deus, cuidar da ovelha, do pastor, do rebanho dele, e dá para trabalhar. Eu trabalho. Pensava, eu trabalho. E fora do trabalho, tudo que eu já falei para você aqui. Eu estou contando porque é uma coisa que eu vou falar. Eu começava a falar alguma coisa que eu falei aqui já. Então, eu não tenho profissão nenhuma. Só que esse ano faz 30 anos que eu trabalho em empresa registrada, 30 anos de registro, ou 28, 29. E nesses 28, 29 anos de trabalho, se eu dei uma pausa, foi um ano. E olha lá, direto, toda a vida trabalhando, cuidando da minha mãe que já foi embora, e agora do meu pai, toda a vida trabalhando e cuidando de igreja. E eu não morri até agora, eu não vou morrer. E Deus nunca me deixou faltar nada. Eu estou aqui com vocês. Que dia que é amanhã? Amanhã tem uma campanha para terminar num local chamado Ponto de Pregação, chamado Cangaíba, faz parte da região de São Miguel, próximo de Belém do Matarazzo. Sábado é a Santa Ceia na Baixada. Domingo não vou para a Matriz porque eu vou trabalhar domingo. Só que à noite eu vou estar em São Bernardo terminando uma campanha também. Eu não morri até agora. Eu trabalho há 30 anos. Quanto que é hoje do mês? 14? 13? É qualquer coisa. Nós estamos no mês de novembro. Mês de novembro, quando é que sai o 13º? Dia 30? Mas eu vou ter o meu 13º. Aleluia. Dia 30 de novembro, para quem recebe, eu vou ter o meu. Então, eu não morro de fome, eu não preciso de nada, eu não dependo de igreja, eu trabalho e cuido da obra de Deus. Eu vou ter meu 13º. Glória a Deus. Dia 30, 28, eu falo 30 porque fechando tudo, mas teve um ano e meio mais ou menos, acho que teve um ano nesse tempo todo. Então, Deus nunca me deixou faltar nada. Vou ter meu 13º, como todo ano eu tenho. Né? É bom a gente conversar um pouco, mas ver. E, não, você ganha bem, nunca ganha bem. Porque eu trabalho em empresa, como já falei, em área de produção. Trabalho pesado, já falei, pneu de trator não é o que eu. E pneu de moto, mas de trator não é o que eu. Eu trabalho na área de produção toda a vida. Exatamente por esse motivo. Que eu nunca me formei em nada por causa, não vou falar da igreja. Porque se falar da igreja, está culpando alguém. Por causa do chamado de Deus na minha vida. Ah, mas tem que eu trabalho. Ah, mas senão não vai ter o quê? Eu vou ter meu 13º. Glória a Deus. Então, aí, voltando para cá,
comecei há 15 dias atrás, foi o dia que eu estive aqui. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou voltar já já. Aí voltando para cá, para vocês entenderem que eu contei o testemunho do meu pai, porque isso aqui, que Deus honra. Aquele que é fiel, cumpre a palavra direitinho, Deus honra. Viu? O que eu ia falar também? Eu acho que eu nunca falei aqui. Tem mais gente, tem gente lá em cima? Não? Cadê o Jair? Já 2 vezes eu perguntei. Ah, tá, não, ele falou que iria sair para buscar a esposa, né? Tá certo, ele me avisou. Tá? Que a gente está concentrado no culto. Mas ele avisou direitinho que ia buscar a esposa, tá tudo bem. É para ouvir. Ó, eu acho que eu não falei isso aqui ainda, ó. Em tempo falando de profissão, uma coisa que eu já falei em alguns lugares que eu passei, mas há muito tempo que eu não falo isso. Por exemplo, profissão. Ah, missionário, mas e aí? Se você fosse alguma coisa, se formar, o que você queria ser? Isso eu já falei há muito tempo. Eu acho que aqui não falei isso ainda. Tinha 2 coisas, se fosse para mim ser, eu queria ser. 2 coisas. Uma delas é muito especial e importante para a humanidade, para o ser humano, já para entender o meu espírito como que é. E a outra pode ser engraçada, mas não é. Tinha 2 coisas que eu queria ser, se eu pudesse ser. E tem a ver com o meu chamado, a minha missão. Não a igreja, mas a profissão. Se eu tivesse que ser alguma coisa, eu tinha a maior vontade de ser, sabe o quê? Bombeiro. Sabe por que bombeiro? Sabe, né? Porque salva vidas. É isso que está no meu coração em termos de igreja. Eu quero lhe ajudar. Eu quero lhe salvar. Você que está na igreja, você que está assistindo. Eu quero me doar o máximo que eu puder para ver você feliz. É isso que eu quero. É o prazer do meu coração. É ver você feliz por causa da palavra de Deus, não por causa de mim. Porque, veja, não tem relação à profissão de bombeiro com pastor de igreja. A gente não prega a palavra para quê? Não é para salvação? É ou não é, irmão? E o bombeiro faz o quê? Salva? Ou está errado? Ou está ruim? Então, se eu tivesse que ser, ia sempre ter outro. Se eu tivesse que ia ser bombeiro. Só para salvar alguém. Só para ajudar alguém. Só para salvar alguém que precisa. Se tivesse que ser, eu seria. A outra, sabe o que eu queria ser? Se eu pudesse? Talvez pode ser engraçado, mas não é. Eu tenho vontade de chorar. Além de bombeiro que salva vidas, se eu pudesse, eu não sei se eu acho que eu tenho certeza que é a profissão, porque tem muito deles que vive disso, dedicou a vida nisso, que eu vou falar, a profissão, e já morreram sendo isso. Vê se vocês vão dar risada, o que vocês vão achar. Se eu pudesse, se é que é profissão, sabe o que eu queria ser também? Palhaço. Tá vendo? Sabe por quê? Por causa dessa reação de vocês. Exatamente só por essa reação. Vê que eu não sou, vocês já viram? Vocês entenderam? O que o palhaço faz? Faz as pessoas? Nem que seja uma momentânea. Não sei, o que vocês acham? Fiquei até com vergonha agora. Mas eu já falei em algum lugar que eu passei. Eu nunca falei isso aqui, né? Nunca falei. É que eu nunca lembrei de falar. Então, eu tinha o maior prazer de ser palhaço. Só para ver alguém sorrir. Só para ver alguém triste sorrir, se alegrar. Só por causa disso. Se eu pudesse ser. O que vocês acham? É feio, é chato? Palhaço na profissão? Não faz os outros rir? Não tem um circo? Circo não tem palhaço? E as pessoas vão lá fazer o que no circo? Quem vai lá? Divertir, sorrir, distrair.
Então, acho que eu não estou errado não, né? Então, se eu pudesse, seria essas duas coisas, uma das duas. Ou bombeiro só porque salva vidas, e palhaço para ver os outros felizes. Cada um de nós tem uma missão na terra, viu? Cada um tem uma missão na terra. Seria tão bom, que nós que estamos aqui, você que está assistindo, você entendesse o que você poderia ser nas mãos de Deus para alguém. Vou repetir, se você entendesse o que você poderia ser nas mãos de Deus na vida de alguém. Então eu me resumo nessas duas coisas que eu falei. Conseguiria ser um bombeiro ou queria ser um palhaço? Então, porque eu gosto de ajudar. Alguém tem o meu jeito, alguém pode achar que eu sou muito estúpido, ignorante, mas não é isso. O que importa é que está dentro aqui do meu coração. Aleluia. Se eu pudesse, aqui, hoje, ou toda quinta-feira, tivesse alguém aqui, eu tentei fazer já, é que não dá tempo para fazer. Cheguei a fazer quando estava em São Miguel. Atendimento pastoral. Sabe o que é isso? Atendimento pastoral? Eu cheguei a fazer, mas na igreja. É isso aí, eu vou explicar. Por exemplo, é que aqui também não dá lugar nenhum mais. Atendimento pastoral, por exemplo. A gente vê, por exemplo, principalmente esse assunto que está à tona aí, sobre depressão, essas coisas todas. E tem gente que não se abre com ninguém. Tem gente que se fecha, não se abre com ninguém. Acaba fazendo até besteira. Inclusive, vamos ver como as coisas vai lembrando. Tem mais ou menos, vai fazer um mês que lá no trabalho tem maquinários perigosos. Aconteceu lá na empresa que eu trabalhei, aconteceu. Vai fazer um mês que tem um rapaz lá que se matou. Se matou. Foi o dia que eu estava de folga, depois quando eu voltei me falaram. Até hoje eu estou para lembrar quem é, que não lembro. Agora não, trabalhava perto onde eu trabalho. Se matou. Quer dizer, primeiro, a coisa tão satânica, tão diabólica, negócio de depressão, que é sempre assim, sempre deixa um recado antes de lá. Quer dizer, a pessoa já é decidida. Então, antes de ver a pessoa fechada, antes de procurar alguém, conversar com alguém, primeiro ela toma atitude. Aí já foi. A pessoa já está decidida porque o demônio coloca na cabeça da pessoa. O demônio entra na mente da pessoa e sempre assim, deixa alguma cartinha lá, algum bilhete, alguma coisa lá, dizendo, mas já está decidida naquilo. Agora, o ser humano normal, será que o ser humano normal, ele tem a coragem de nem os outros, o normal mesmo, se o demônio entrar é complicado. O ser humano normal, será que o ser humano normal, ele tem coragem de matar alguém, ou mesmo se matar? Ele não tem coragem. Se não for uma obra satânica, o ser humano não tem coragem, porque Deus não fez ninguém para fazer mal. O problema é que o diabo existe. É bom a gente aprender isso, né? Deus não criou ninguém para matar ninguém. O problema é que o diabo existe. Então se matou lá. Aí que eu estava vendo à tona aí, falando do atendimento pastoral. Se eu pudesse, eu fazia. Aqui tem um. Ficava até a hora que precisava ter, porque, por exemplo, vamos supor hoje aqui, vamos supor que tem alguém aqui que não tem mais solução, tem acontecendo alguma coisa, não sabe mais o que fazer, não tem mais resposta nenhuma. Vamos supor que tem alguém aqui. Bom, aí por exemplo, a pessoa que está nessa situação, ela não quer nem saber que hora o culto começou, que hora que vai acabar, ou que hora que vai embora. Ela está agoniada, desesperada com o problema dela. Por mim, eu teria o maior prazer, se precisasse, ficar até meia-noite conversando numa sala com uma pessoa. Eu teria o maior prazer. Eu cheguei a fazer isso em São Miguel, que não dá tempo, tem que ter tempo para isso. Não da minha parte, eu até dou um jeito.
mas das pessoas, porque tem que ser bem antes do culto, ou depois, que quiser por mim. Depois, eu não marco para depois do culto, pensando nas pessoas que tem que ir embora. Agora, por mim, eu fico até meia-noite, chego 1h da manhã, vou dormir 2 e vou trabalhar 4 horas. Para mim, se eu conseguir, através da palavra de Deus, salvar alguém, para mim está tudo bem, está tudo resolvido. Né? Hoje não dá. Eu ficava com alguém, conversando, seja ele quem for, ou era quem for, homem, mulher. É claro, na época, quando eu falava com os irmãos, que sempre eu precisava de que tivesse uma irmã, se fosse mulher, uma irmã junto comigo, porque não vai também não ficar na sala com a mulher sozinho. Não vou, mas não vou mesmo. Então tudo era tudo direitinho, que eu cheguei a fazer, mas depende de tempo. Então, por exemplo, como eu falei, alguém que está aqui, tivesse aqui desesperado, não queria nem saber que hora começou, que hora que vai acabar. Ele quer a solução do problema, nem que for meia-noite. Vamos ficar até meia-noite, vamos ficar até meia-noite conversando. Você perdeu o que eu falei aqui. Depois você assiste, de quem é esse negócio ali que está gravando? Depois você passa para ele ali, mas passa mesmo. Eu contei a coisa que eu nunca contei aqui, contei nas outras igrejas. Depois você assiste ali, que eu não vou repetir não. Interessante. Não é interessante o que eu falei? Ou não é? Então, só que eu acho que ajuda, não ajuda, irmão? Porque, por exemplo, o meu coração é como o apóstolo Paulo. Eu gosto muito das mensagens do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu já preguei aqui, uma coisa eu volto a pregar de novo outro dia. Para mim, ele fala assim, o apóstolo Paulo disse assim, para mim, não importa mais o meu viver. Ele disse assim, não importa mais a minha vida. O que importa, em outras palavras que eu estou dizendo, não dá para me lembrar como está escrito lá. O que importa é que eu esteja a serviço, a mandado de Deus, para fazer o que Ele quer. Então ele não se importava mais com ele. Ele se importava com a missão do que Deus chamou ele. Ou seja, a maior prazer, a maior alegria. Peraí, falando, voltando lá. Você vai ouvir um pedaço só que eu lembrei, porque eu não contei. Que eu vi, por exemplo, o palhaço. O palhaço, você perdeu. O palhaço, eu lembrei, por exemplo. Veja a missão do palhaço. Eu esqueci de explicar esse detalhe. Essa é comparada com alguém daqui, ó. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui, qual é a missão do palhaço? É fazer as pessoas? Sim. E quem vai lá no circo, lá onde for que vai ter um evento lá, vai ter um show. Quem vai lá? Ele vai lá para sorrir, não vai? Vai. Agora, por exemplo, o palhaço, a vida dele normal, dentro de casa, no dia a dia. É todo dia que ele ri? Não. Só que à noite ele tem um show para apresentar e ele tem a obrigação de fazer alguém rir. Então não importa o que ele está vivendo, não interessa. Ele vai ter que ir lá no palco e fazer alguém sorrir. Ainda que ele esteja todo arrebentado por dentro, dependendo do que ele está. Eu explicava isso, eu esqueci dessa parte. Todo arrebentado por dentro. Aconteceu coisas que acabou com ele. Só que hoje à noite, ou no horário, ele tem um compromisso de fazer alguém sorrir. Aí ele tem que sair de lá. Vida normal. A cara. Está chegando a hora de ir para a apresentação. A partir daqui, ó, ele está. A vida normal dele está assim, ó. A partir daqui a hora está passando, está chegando a hora de fazer alguém sorrir. Eu vou ter que ir lá, alguém vai ter que sorrir. Eu vou ter que fazer alguém sorrir. Ele tem que ter uma transformação na hora. De chegar lá, ele tem que dar conta. Alguém tem que sorrir. Porque senão, além do que ele já está passando, se ele não fazer bem o seu papel, ele vai sair como um fracassado. Agora imagina. Não sei se você está achando chato falar essas coisas, irmão. Dá ruim. Não é aprendizado de vida. Ele está aqui, acabado, derrotado. Mas quem está lá no show, sentado como vocês estão aqui nos lá, ou quem vai para um show de circo, ou seja o que for,
Quem vai lá para sorrir, sabe que vai ter alguma coisa para distrair para sorrir. E o palhaço, a vida dele não é sorriso todo dia. Ele pode estar na mesma situação de quem está lá para ver ele sorrir, para sorrir por causa dele. É como se fosse ele está aqui no palco para apresentar, só que ele está na mesma situação que alguém pode estar também aí, buscando uma solução para sorrir. Ele pode estar na mesma situação, só que ele tem a obrigação de fazer alguém sorrir. Ninguém quer nem saber o que ele está passando. Alguém tem que sorrir. Bem assim, está falando um pouquinho aqui, ministro. Se compara um pouco com a vida de um dirigente, um pastor que é sério. Eu falo que é sério, que leva as coisas de Deus a sério. E se preocupe com o pastoreado, se preocupa com as ovelhas. Da mesma forma que o palhaço se preocupa em fazer alguém sorrir, é o pastor que quer ver a ovelha bem. Aleluia! Quer ver a ovelha sorrir. Então, se eu pudesse, eu sentava, seja lá quem for, que precisar de uma palavra para conversar com você, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, poder te ajudar. Glória a Deus. E sabe qual seria o salário disso? Sabe qual é o salário disso? O salário é o prazer, ter o prazer de que você teve a vitória e você ajudou alguém. Esse é o salário. Não precisa de dinheiro nenhum. Sabe que Deus me usou, por causa aqui, Deus me usou para te ajudar, para falar com você, e eu consegui alguma coisa. Eu lembro de muitas coisas que eu passei aí, que eu tive que enfrentar, tive até que me arriscar. Vixe, tem história que vocês não sabem que eu já vivi na igreja, em termos de doar, de verdade, doar tanto fisicamente como o coração, assim. Lá na época que eu fui para São Miguel, olha o que, lembrei, eu fazer o quê? O mensageiro Paulinho era dirigente lá, regional. Depois ele teve que sair. Aí o mensageiro Javes, na época, assumiu o regional. Eu era só de filial. Aí eu assumi a regional. O mensageiro Paulinho saiu da região de São Miguel. Depois foi o mensageiro Javes. Eu era só da filial. Aí o mensageiro Javes saiu e eu assumi a direção regional. E lá nos cultos regional não ia ninguém. Assim que eu assumi, eu fiz uma loucura boa. Como fosse um desafio com Deus. Não ia ninguém. Culto regional, não ia ninguém. Ali, ó, 3, 4, 5, culto regional. Assim que eu assumi, eu fiz uma loucura boa. E se precisar fazer hoje de novo, eu faria. Porque eu lembro do apóstolo Paulo de novo. Para mim não me importa. Eu vou fazer 51 anos no mês que vem, de fevereiro. E a gente tem que ir para frente, principalmente nas coisas de Deus, ir para frente. Eu vou descansar, eu vou parar, eu vou viajar, eu vou dar um tempo. Não, eu não consigo. Não, é daqui para frente. O que eu fiz lá quando eu assumi a regional? Não tinha ninguém. Eu me ajoelhei e fiz um desafio, um propósito com Deus. Eu coloquei o meu chamado em prova para que a igreja se levantasse. O meu chamado para que a igreja se levantasse, a igreja de São Miguel regional. Eu coloquei o meu chamado de polícia à prova para que Deus levantasse a igreja. Isso não se faz. Sabe por quê? Se for pensar na vida particular, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas se for levar para um chamado de Deus, missão, tem a ver. Não precisa ninguém fazer isso. Mas eu falei, e se precisar fazer para ver o milagre na vida de alguém, eu faço de novo. Aleluia! Só para ver Deus operar. Não sei se vocês entenderam. Não vou explicar como que foi isso, não. Não tem muita explicação. Coloquei o meu chamado à prova para Deus
Senhor, levanta a igreja. Levanta a igreja. Eu lembrei do livro de Moisés. Você não é bom de Bíblia? Não foi Moisés que falou com Deus? Você já aprendi aqui também. Senhor, tenha misericórdia do povo. Não castiga o povo, Senhor. Não é isso? Não castiga o povo. Se for assim, risca o meu nome do livro. Já viu isso? Alguém já viu isso? Talvez já preguei aqui. Outras coisas que a gente tem que voltar a pregar. Ele falou, isso ele fez isso por causa do povo. Risca o meu nome do livro. Por causa. Isso é cuidar de alguém. É por isso que eu falei, que ele não ouviu, você vai ver. Porque eu queria ser essas duas coisas que eu não vou falar para ele ver depois, ele assistir depois. Eu não vou repetir, só para ele assistir. Eu falei que tinha duas coisas que eu queria ser profissional. E depois você vê que eu não vou falar. Uma delas eu contei o finalzinho aqui. Então, são coisas que eu me dedico. Eu só contei do meu pai, contei um milagre, viu, ministro Jair? Tem um passado, está falando do meu pai, que foi levar ele no médico, né, por causa do tratamento da próstata, e foi levar o último exame, depois da última injeção dos 3 anos. E no exame lá, meu pai está curado do câncer de próstata. Eu contei, depois eu comecei a contar a minha vida como que é, a minha missão, assim, ó, cuidar de pai, cuidar de casa, fazer comida, ir para a igreja, trabalhar, cuidar de vocês aqui, ver o que vocês precisam. Se tiver alguém que quando acabar o culto quer vir conversar comigo, vem aqui e conversa. Para mim não importa, eu mesmo não me importo comigo. O que importa é que Deus ajude alguém. Ajude alguém, viu? Ver, nem que for de madrugada. Se quiser de madrugada, vou lá fazer oração de novo lá. Ela não está aí não, né? Fazer oração lá de novo. Vou ter que ver com a sua irmã aquela visita lá da. Tudo é preocupação. Eu estou preocupado saber se o povo lá foi lá fazer aquela visita. Lá do Filhos da Terra. Eu estou preocupado. Pois vou ter que ir lá. Foi para deixar ele não ir? Eu dava um jeito, eu ia também. Eu ia, qualquer jeito eu ia. Fazer visita. Então, no tempo que eu tenho, o que eu puder fazer para te ajudar, eu quero fazer. Aleluia. Eu quero perguntar para você que está na igreja e você que está assistindo, em nome de Jesus Cristo, eu quero perguntar da minha parte, vindo da parte de Deus, o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso lhe dar para te ajudar? Se você precisar de mim, se eu puder fazer alguma coisa, fale para mim, conta, por favor, conta pelo menos para me ter a oportunidade, pelo menos de tentar te ajudar. Como alguém que crê no poder de Deus. Pelo menos conte para mim o que é que você precisa para te ajudar. Não fique triste pelos cantos, não fique com um problema na sua cabeça, no seu coração, seja de família, seja de casal, seja o que for, seja particular, a vida não está boa. Conta para alguém. Se quiser contar para mim, conta. Se não quiser, conta a si mesmo. É para ajudar. Eu quero ajudar. Aleluia. Eu quero o seu palhaço para fazer você sorrir. Eu quero o seu bombeiro para salvar a tua vida. Aleluia. E a outra? Já contei isso aqui. Quando eu contei, a explicação já veio na reação dos irmãos. Por que eu queria ser a outra profissão? Né? Interessante. Só em falar já tem uma reação. Para mim, só em ver o sorriso de alguém aqui, só em falar, para mim já valeu. Né? Mas por que vocês não passam direto e tem que pegar na mão? Aí isso não é para mim aqui. É muito amor e carinho. Eu espero que seja, né? Se for, tá bom demais. Olha aí. Vamos de fé. Você vai lá ajudar na sexta-feira? Não é você não, é outros irmãos.
Põe eu ver com os irmãos aí. Tem alguém que vai na sexta-feira para ajudar lá. Falei com você. Não, né? Vou te ver direitinho. Vale, graças a Deus. Abra a Bíblia aí, onde nós paramos há 15 dias atrás. Quem lembra? Vamos ver. Alguém lembra? Não? São Mateus capítulo 10. Vamos ler mais um pedacinho só hoje, por causa do horário. Mas eu acho que valeu, não valeu eu contar tudo isso aqui? Eu contei coisa aqui que eu não contei em lugar nenhum. Sobre a profissão, eu contei só em São Miguel, que eu estava lá há muito tempo. E agora sobre o meu voto que eu fiz em São Miguel, eu não contei em lugar nenhum. Só contei aqui, em lugar nenhum eu contei. Sobre o voto que eu fiz, colocar o meu chamado em prática, em prova, só para ver a igreja de pé. Eu falei, eu estou na Bíblia, Moisés não fez isso, Senhor. Não castiga o povo não, Moisés. Não castigo, eu peço, não castigo o povo não. Se for assim, risca meu nome do livro. Isso é cuidar dos outros. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não sei se é bom falar. Tem um dia não é bom falar. Tem coisa que não é bom falar não. É coisa boa, mas não é bom falar. Falar por cima, assim, se alguém pegar, pega. Vocês sabiam que na igreja, muita gente não, eu ajudo algumas pessoas, mas como? Fica na interrogação de vocês. Tem gente que eu ajudo, ninguém sabe, e não vai saber quem. Como eu falei, tem coisas que eu não falo, não precisa saber. Mas aí todo mundo entendeu, né? Não aqui na região não. Ministerial, no ministério. Tem gente que eu ajudo. Agora, se vocês saberem, não precisam. Se ninguém saber. E eu creio que, eu sei que não é só eu, tenho mas irmãos que ajudam alguém. Bom, vamos lá. Vamos ver o que dá para a gente ler para a gente ir embora, né? Eu não sei se foi chato hoje contar tudo isso aí, se ajudou alguém. Pelo menos eu quis dizer para você que eu estou aqui para te ajudar. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Ajudar você e você que está assistindo. Você lembra nós falando? Alguém lembra? Não? Em São Mateus capítulo 10, a gente estava lendo essa mensagem sobre. Achei que eu cheguei a falar semana passada que nessa mensagem, só nessa mensagem aqui, Jesus, ele explica, ele ensina muitas coisas, só nessa história aqui do capítulo 10 de São Mateus. Irmão Luiz, quinta-feira que vem vai ter um negócio bom aqui. Quem sabe já não. Tem que falar, né? Porque o horário vai ser mais cedo, porque é feriado a semana que vem. Vamos lá, São Mateus capítulo 10. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o 15. Eu acho que é que vocês vão lembrar. O versículo 15, a gente falamos sobre, no anterior, sobre castigo de Deus. Antes do versículo 15, diz assim, vamos ver. Eu creio que foi aqui que nós paramos, vê se vocês lembram. Quem estava aqui. Versículo 14. Vocês lembram que estava aqui no dia? Que nós lemos aqui, ó. Versículo 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Alguém lembra disso? Sim. Mas se não for digna, tome a paz para vós. Foi ou foi isso? E se ninguém for receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, foi o que nós falamos, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que ignorou a palavra de Deus. Eis que vos envio como ovelha, aqui ó, Jesus falando aqui, tem a ver com alguma coisa que eu já falei aqui, ó, versículo 16.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Eu não falei isso aqui também? Mas eu acho que eu não li isso aqui. Eu cheguei a ler? Não estava. Então, maravilha. Você estava aí? Eu acho que eu estava também. Vamos lá. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sinagoga, ou seja, acusação de alguém, alguma situação, se tiver que passar constrangedora. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Mas aqui, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, autoridades e dos reis, por causa, Jesus fala, por causa de mim. Por você ter o nome de crente, alguém vai querer te condenar, para me servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Glória a Deus. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Amém? Amém. Por hoje tá bom. Para nesse versículo, que é para mim um dos mais fortes que tem. Vou até ler de novo que a gente termina hoje aqui. Não se preocupeis o que vai fazer ou o que vai acontecer. E agora, como que vai ser? Como que eu vou pagar? O que vai acontecer? O que eu vou dizer lá? O que eu vou explicar? Não, aqui Mas quando, versículo 19, mas quando vos entregarem para apresentar em algum lugar, lei, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Então Deus vai preparar tudo o que vai falar. Na hora, a gente não tem palavra nenhuma, mas Deus prepara tudo. E no 20 diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, Deus, é que falará em vós. Ou seja, quem é ligado com Deus de verdade, fiel a Deus, onde você estiver, quando a tua boca abrir, é Deus que vai conduzir. Ficamos de pé. Vamos fazer oração e que Deus nos abençoe e que nessa oração faça o seu pedido a Deus agora. Vê o que é que você precisa de Deus. Você que está assistindo, vê o que você precisa. E vou falar sobre coisas fortes aqui que eu comentei segunda-feira na oração lá da matriz, sobre o Espírito Santo, o Pentecoste, o poder de Deus, essas coisas todas, porque eu estou muito preocupado, porque não se fala sobre essas coisas em lugar nenhum, e é a origem da igreja, é Espírito Santo, Pentecoste, línguas estranhas, e ninguém fala isso. Pelo contrário, se vocês não estão percebendo, vocês não entendem o que eu estou falando. Eu vou daqui para frente falar sobre essas coisas. A gente precisa manter a origem do ministério, poder, Espírito Santo e línguas estranhas. E tem assuntos que falam aqui, tem gente que nem sabe o que é, porque não se prega, não se fala. A igreja, se não estiver na emissão das primícias, pentecostal. O que é pentecostal? Cadê o Espírito Santo? Cadê as línguas estranhas? Eu vou perguntar outra parte, mas está em extinção. Cadê os profetas da igreja? Tem mais não. Os profetas já não tem mais. Língua estranha está desaparecendo. Agora eu vou ficar quieto? Tem alguém que não está nem aí? Eu vou entrar sobre esses assuntos aqui para frente, em todo lugar que eu for. Todo lugar, não é só aqui não. Porque se não tomar cuidado, fica a igreja comum.
Verdade, verdade. Comum. Essa igreja aqui não é comum. Essa igreja é diferente das que existem. Levante as mãos. Glorioso Deus eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa oração, pedimos a tua graça, a tua glória, as tuas bênçãos. No meio da tua igreja, do teu povo, que vem buscar a palavra, que vem buscar a bênção do Senhor do Senhor, que tu mostre a tua glória em nós, mais uma vez, ó Pai. Eu quero aqui nessa oração profetizar a bênção do meu irmão, que meu irmão vem buscar nessa noite hoje, a bênção daquele que está assistindo pela internet. Eu quero para profetizar coração de bênção, Senhor, que todos sejam abençoados na sua vitória, as tuas bênçãos, o teu sinais e maravilhas, que a tua glória nos altos céus se derrame no sangue da igreja, e o sangue que está assistindo agora esse culto, eu quero profetizar a sua vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Que todos aqui que estiver doente seja curado. Vai embora a doença, vai embora a preocupação, vai embora todo mal, e que a glória dos altos céus se manifeste entre nós, na tua igreja, Senhor, e que todos sejam aqui vitoriosos, com a tua presença, com a tua palavra para sempre. Mostra a tua glória e faça a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor, e permaneça conosco para sempre. Eu quero pedir algo, meu Deus, que nunca falta o Espírito Santo nessa igreja. Em nome de Jesus. Que nunca falte a língua dos estranhos. E que os profetas dessa igreja faltem. Pai, não deixe acabar. O Espírito Santo guarde a dessa igreja. Mas que vai da origem da glória do teu poder de nós. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que está assistindo essa palavra, que Deus te abençoe. Eu profetizo que você quiser receber agora, que você receba de Deus o milagre que você quiser, e que a graça de Deus permaneça com vós, por todo sempre, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor até a quinta-feira que vem. Se Deus quiser.